Não é verdade universal reconhecida que uma mulher de posses, ao ser repudiada em público, deva aceitar tal afronta com graça e resignação? Pois eu, Carolina Mendes Alvarenga, aos 32 anos de idade, com uma fortuna considerável sob meu nome e uma reputação até então imaculada na sociedade de São Paulo, descobri que tal máxima não se aplicava a mim, não naquele dia. Não naquele momento específico em que meu marido, Rafael Alvarenga, decidiu transformar um spa termal em palco para o teatro grotesco de nossa separação. Devo retroceder alguns anos para que se compreenda adequadamente a situação em que me encontrava. Conheci Rafael numa daquelas festas beneficentes que a elite paulistana tanto aprecia, onde champanhe francesa corre em abundância, e as conversas sobre caridade mal disfarçam a competição velada por status social. Ele era, aos olhos de todos, um excelente partido, formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, herdeiro de uma família tradicional do Jardim Europa, dono de um sorriso encantador e de uma lábia ainda mais sedutora. Minha mãe, que Deus a tenha, falecida há 3 anos, ficou radiante com o interesse dele por mim. O que ninguém sabia, e que eu descobriria apenas anos depois, era que a fortuna dos Alvarenga havia se dissipado muito antes de Rafael nascer. Seu pai, Antônio Alvarenga, havia perdido a maior parte dos negócios da família em investimentos desastrosos no início dos anos 2000. O que restava era apenas a fachada, o sobrenome respeitável, o apartamento no Jardim Europa que já havia sido hipotecado 2 vezes, os carros importados alugados, as roupas de grife compradas a prestações intermináveis. Minha família, por outro lado, havia construído um império sólido no ramo imobiliário. Meu avô materno, homem de origem humilde mas visão apurada, comprara terrenos em regiões que mais tarde se tornariam as mais valorizadas de São Paulo. Quando meu pai se casou com minha mãe, recebeu a gestão de parte desses negócios e soube multiplicá-los com sabedoria. Eu era filha única. A fortuna familiar, portanto, seria inteiramente minha. Rafael percebeu isso antes mesmo de me convidar para o primeiro café. Mas eu, ingênua e romântica como era aos 25 anos, acreditei que seus olhares prolongados e suas palavras doces eram frutos de genuíno afeto. Casei-me num sábado de outubro, numa cerimônia que custou mais do que muitas pessoas ganham numa vida inteira. A igreja estava repleta de flores brancas importadas. O vestido era assinado por um estilista francês. E a festa de recepção reuniu 500 convidados no hotel mais luxuoso da cidade. Durante os primeiros anos, Rafael desempenhou bem seu papel de marido dedicado. Acompanhava-me aos eventos sociais, fazia questão de ser fotografado ao meu lado nas colunas sociais. Declarava seu amor em postagens cuidadosamente elaboradas nas redes sociais. Mas havia sinais que eu escolhia ignorar. As saídas noturnas inexplicadas, justificadas como jantares de negócios. Os gastos exorbitantes que apareciam no cartão de crédito corporativo da empresa familiar. A frieza crescente em nossos momentos a sós, como se ele estivesse sempre pensando em estar em outro lugar, com outra pessoa. A empresa que meu pai construiu, Mendes Imóveis, tinha sua sede num edifício comercial de alto padrão na Faria Lima. Quando me casei, papai insistiu que eu assumisse um cargo de diretoria, querendo me preparar para eventualmente sucedê-lo. Rafael, com aquele sorriso convincente que eu tanto apreciava na época, sugeriu que seria mais eficiente se ele também tivesse uma posição na empresa. Afinal, argumentou ele, somos uma família agora. O que é seu é meu, não é mesmo, meu amor? Papai hesitou, mas eu, cega pelo que acreditava ser amor, insisti. Rafael tornou-se diretor financeiro. Foi a maior tolice que cometi em toda a minha vida. Nos 2 anos seguintes, Rafael implementou mudanças significativas na estrutura financeira da empresa. Contratou consultores caros, terceirizou serviços que antes eram feitos internamente, fez investimentos ousados em empreendimentos de risco. Sempre apresentava números impressionantes em suas apresentações para o conselho. Papai, já envelhecendo e cansado das responsabilidades empresariais, começou a confiar cada vez mais em Rafael. Eu mesma, ocupada com projetos de expansão para outras cidades, não prestava atenção suficiente aos detalhes financeiros. O primeiro indício de que algo estava errado veio de uma fonte inesperada. Dona Lúcia, a secretária que trabalhava com papai há mais de 30 anos. Ela me procurou num final de tarde, quando eu estava sozinha no escritório revisando contratos. Trazia consigo uma expressão preocupada que enrugava ainda mais seu rosto já marcado pelo tempo. Dona Carolina, disse ela em voz baixa, fechando a porta atrás de si. Preciso lhe mostrar algo que me deixou bastante inquieta. Ela colocou sobre minha mesa uma pasta contendo cópias de transferências bancárias. Eram valores significativos, saindo das contas da empresa, e sendo direcionados para uma empresa de consultoria que eu não reconhecia.
Os valores totalizavam milhões de reais ao longo dos últimos 18 meses. Essa empresa, explicou Dona Lúcia, não tem endereço físico real. Pesquisei no Google Maps e fui até o local que consta no cadastro. É um estacionamento em Santo Amaro. Senti meu estômago revirar. Pedi a Dona Lúcia que não comentasse com ninguém sobre aquilo e contratei discretamente um investigador particular. O que ele descobriu nas semanas seguintes me deixou simultaneamente furiosa e devastada. A empresa fantasma pertencia a um laranja, mas quem efetivamente controlava os recursos era Rafael. Ele havia criado um esquema elaborado de desvio de fundos da empresa. Parte do dinheiro estava sendo usado para sustentar seu estilo de vida extravagante e pagar dívidas de jogo que ele havia acumulado. Outra parte estava sendo transferida para contas em paraísos fiscais. Mas a descoberta que mais me abalou não foi financeira. O investigador trouxe fotografias. Rafael tinha uma amante. Não era um caso casual, uma aventura de uma noite apenas. Era um relacionamento estabelecido, que durava pelo menos 2 anos. A mulher em questão chamava-se Melissa Souza, tinha 24 anos e trabalhava como massagista num spa termal de luxo que havia aberto recentemente em Campos do Jordão. Confrontei Rafael numa noite de quinta-feira, quando ele chegou em casa depois da meia-noite, cheirando a perfume feminino que definitivamente não era o meu. Coloquei os documentos sobre a mesa de jantar e cruzei os braços, esperando. Ele olhou para os papéis, para mim, e teve a audácia de sorrir. Você não entende de negócios, Carolina, disse ele com desdém. Esses investimentos vão render muito no longo prazo. Você deveria confiar mais em mim. Investimentos? Repliquei, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Você chama de investimentos transferir dinheiro da empresa da minha família para contas offshore? Você chama de investimentos gastar fortunas com sua amante? A máscara de Rafael caiu. Ele me olhou com frieza, sem nenhum vestígio da afetação carinhosa que costumava exibir. Ah, você descobriu sobre Melissa, disse ele, como quem comenta sobre o tempo. Bem, de qualquer forma, já estava pensando em como resolver isso. Nosso casamento foi um erro desde o início. Você é entediante, Carolina. Você e toda a sua família de novos ricos que se acham melhores que todos porque têm dinheiro. Fiquei tão chocada com a crueldade casual de suas palavras que precisei me apoiar na cadeira. Como você ousa? Consegui dizer. Eu te amei. Te confiei minha vida, meu futuro, o negócio da minha família. Você me ofereceu tudo isso de bandeja, respondeu ele, servindo-se de um uísque do bar. Não foi difícil. Mulheres como você são previsíveis. Querem tanto acreditar no conto de fadas do príncipe encantado que não percebem quando estão sendo enganadas. E sabe de uma coisa? Vou continuar pegando o que é meu por direito. Sou seu marido, Carolina. Metade de tudo que você tem é meu, graças às leis matrimoniais deste país. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes, trancando a porta. No dia seguinte, procurei o advogado da família, Dr. Roberto Andrade, um homem na casa dos 60 anos que conhecia meu pai desde a juventude. Expus toda a situação a ele, mostrando os documentos que havia coletado. Dr. Roberto ficou pálido ao analisar as evidências. Carolina? Disse ele gravemente. Isso é muito sério. Não se trata apenas de infidelidade conjugal, o que já seria motivo suficiente para o divórcio. Estamos falando de crimes financeiros, desvio de recursos, fraude, apropriação indébita. Rafael pode ir para a prisão por isso. Eu quero justiça, respondi com determinação. Quero o divórcio e quero que ele pague por tudo que fez. Dr. Roberto colocou a mão no meu ombro de forma paternal. Vamos fazer isso do jeito certo. Primeiro, precisamos reunir todas as provas possíveis. Depois, vamos abrir uma representação criminal contra ele. Quanto ao divórcio, com essas evidências de infidelidade e crimes financeiros, você não só vai manter todos os seus bens, como pode processá-lo por danos morais. Os meses seguintes foram um pesadelo burocrático. Contadores forenses foram contratados para rastrear cada centavo desviado. O investigador particular continuou documentando os encontros de Rafael com Melissa. Descobrimos que ele havia comprado um apartamento para ela em Campos do Jordão, obviamente com dinheiro desviado da empresa. Havia presentes caros, viagens internacionais, até mesmo um carro importado em nome dela. Rafael percebeu que estava sendo investigado e se tornou mais cauteloso, mas também mais agressivo. Ele se recusava a sair de casa, alegando que tinha tanto direito de estar ali quanto eu. Transformou minha vida num inferno, trazendo amigos para festas barulhentas tarde da noite, deixando a casa desarrumada propositalmente, sendo grosseiro com os funcionários. Sua mãe, Dona Beatriz Alvarenga, uma mulher amarga que sempre me tratou com desdém mal disfarçado, começou a frequentar nossa casa regularmente, apoiando o filho e fazendo questão de me humilhar sempre que possível. Você nunca foi boa o suficiente para meu filho.
disse-me ela certa vez, enquanto tomávamos café na sala. Rafael merece alguém com classe de verdade, não uma menina mimada que apenas herdou a sorte de ter um avô esperto nos negócios. Melissa é muito mais adequada para ele. Ela é bonita, jovem, alegre. Você é apenas comum. Engoli o insulto e mantive a compostura. Sabia que a situação se resolveria em breve. Dr. Roberto estava preparando uma ação de divórcio absolutamente devastadora, acompanhada de representação criminal e pedidos de bloqueio judicial de todos os bens de Rafael. Mas Rafael se antecipou de uma maneira que eu jamais poderia ter previsto. Numa manhã de sexta-feira de abril, recebi uma ligação dele. Sua voz estava estranhamente animada, quase eufórica. "Carolina", disse ele, "precisamos conversar sobre nosso casamento. Chegou a hora de resolvermos isso de uma vez por todas, com maturidade e civilidade. O que acha de nos encontrarmos num lugar neutro, tranquilo, onde possamos ter uma conversa honesta?" Desconfiei imediatamente. "O que você quer, Rafael?" "Sei que as coisas entre nós se deterioraram muito", continuou ele, ignorando minha frieza. "Mas não precisamos transformar isso numa guerra. Podemos chegar a um acordo amigável, sem toda a exposição de um processo judicial complicado. Sei que você valoriza sua privacidade, Carolina. Imagine os tabloides, as fofocas nos círculos sociais. Podemos evitar tudo isso. Chegue ao ponto. Vamos nos encontrar no Termas do Vale, aquele spa termal novo em Campos do Jordão, no próximo final de semana. Minha família vai estar lá. Podemos ter uma conversa civilizada, assinar os papéis do divórcio de forma amigável, sem advogados, sem drama. Você fica com suas coisas, eu fico com as minhas, e seguimos em frente com nossas vidas." Algo em seu tom me alertou que havia mais por trás daquilo do que ele estava dizendo. "Por que no spa? Por que não no escritório do advogado, como qualquer pessoa normal faria? Porque lugares como aquele têm uma energia especial, uma vibração de renovação e recomeço. As águas termais são conhecidas por suas propriedades purificadoras. Acho que seria simbólico começarmos nossos novos caminhos num lugar assim. Além disso, minha mãe adora spas, e achei que seria bom ela estar presente. É importante para mim que minha família testemunhe que estamos fazendo isso de forma madura." Cada instinto em mim gritava que era uma armadilha, mas uma parte de mim, cansada de meses de tensão e conflito, queria acreditar que talvez realmente pudéssemos resolver aquilo de forma civilizada. Além disso, eu tinha curiosidade sobre o que ele estava planejando. Se fosse algum tipo de golpe, eu queria ver com meus próprios olhos. "Está bem", respondi finalmente, "mas vou levar meu advogado comigo." "Não precisa", disse Rafael rapidamente. "Eu levo os documentos já preparados. Algo simples, justo para ambos. Você pode levar para seu advogado revisar depois, se quiser. Vamos apenas assinar uma declaração de intenção preliminar." Desliguei o telefone e imediatamente liguei para Dr. Roberto, contando-lhe sobre a proposta. Ele franziu a testa. "Não gosto disso, Carolina. Rafael está planejando alguma coisa. Homens como ele não desistem facilmente de uma fortuna." "Eu sei", concordei, "mas quero ver o que ele vai fazer. Pode ser útil para nosso caso ter testemunhas do comportamento dele." "Então vá, mas leve seu celular gravando na bolsa. Qualquer coisa que ele disser ou fizer pode ser usado contra ele." No sábado seguinte, dirigi até Campos do Jordão. O Termas do Vale era um spa de luxo que havia sido inaugurado há poucos meses, construído ao redor de fontes termais naturais que haviam sido descobertas na região. O lugar era realmente impressionante. Arquitetura moderna em vidro e madeira, integrada harmoniosamente à natureza ao redor, com piscinas termais em diferentes temperaturas, saunas, salas de massagem e até uma área de meditação com vista para as montanhas. Quando cheguei, Rafael já estava lá, vestindo um roupão de spa branco e chinelos combinando. Melissa estava ao lado dele, também de roupão, segurando sua mão com intimidade proprietária. Ela era exatamente como nas fotos. Loira, bronzeada, com aquele ar de juventude sem preocupações que apenas os muito jovens conseguem ter. Sorriu para mim com uma doçura falsa que me deu vontade de rir. "Carolina!" exclamou Rafael, abrindo os braços como se estivesse recebendo uma velha amiga. "Você conseguiu vir! Que maravilha! Deixe-me apresentar formalmente Melissa. Melissa, esta é Carolina, minha esposa. Por enquanto." Melissa estendeu a mão delicada. "É um prazer conhecê-la finalmente, Carolina. Rafael fala muito de você." Ignorei a mão estendida e olhei ao redor. Havia mais pessoas ali do que eu esperava. Reconheci Dona Beatriz, a mãe de Rafael, sentada numa espreguiçadeira próxima à piscina termal principal, cercada pelo que pareciam ser amigas dela. Havia também outros membros da família Alvarenga. Tios, primos,
Pessoas que eu havia conhecido brevemente em casamentos e festas familiares. Todos nos olhavam com interesse mal disfarçado. O que é tudo isso? Perguntei a Rafael em voz baixa. Você disse que seria uma conversa particular. E será, respondeu ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Apenas quis que minha família estivesse presente para testemunhar esse momento importante. Você não se importa, importa? Afinal, eles também fazem parte da minha vida, e achei importante que vissem que estamos resolvendo isso de forma civilizada e adulta. Percebi então que havia outras pessoas no spa além da família de Rafael. Eram hóspedes comuns, pessoas que vinham desfrutar das águas termais e dos tratamentos oferecidos. Havia cerca de 40 pessoas espalhadas pelas diferentes áreas do spa, todas relaxando, conversando em voz baixa, aproveitando a tranquilidade do lugar. Nenhuma delas tinha ideia do drama que estava prestes a se desenrolar. Rafael me guiou até uma área próxima à piscina termal principal, onde uma pequena mesa havia sido preparada. Sobre ela havia documentos e uma caneta. Trouxe os papéis, disse ele, indicando a cadeira para que eu me sentasse. É algo bem simples. Apenas uma declaração de que concordamos em nos divorciar de forma amigável, dividindo nossos bens de forma equitativa. Peguei os documentos e comecei a ler. Era pior do que eu imaginava. O acordo que Rafael havia preparado estipulava que todos os bens seriam divididos igualmente, incluindo não apenas o patrimônio que eu trouxera para o casamento, mas também as ações da Mendes Imóveis que estavam em meu nome. Seria, em essência, entregar metade do império da minha família para o homem que havia me traído e roubado. Você está louco, disse eu, jogando os papéis de volta na mesa. Eu não vou assinar isso. O sorriso de Rafael se alargou. E foi quando percebi que tudo aquilo era um espetáculo cuidadosamente planejado. Ele queria que eu recusasse. Queria criar uma cena. Carolina, disse ele em voz alta o suficiente para que várias pessoas ao redor pudessem ouvir. Não seja difícil. Estou tentando ser justo aqui. Você não pode esperar ficar com tudo só porque sua família tinha dinheiro antes de nos casarmos. Somos um casal. O que é seu é meu também. Você é um ladrão e um traidor, respondi tentando manter a voz baixa. Você roubou da minha empresa, desviou fundos e agora quer que eu simplesmente entregue metade de tudo? Nunca. Rafael se levantou abruptamente, derrubando a cadeira de propósito. O barulho fez todas as cabeças se virarem em nossa direção. É isso! Gritou ele com teatralidade exagerada. É exatamente por isso que nosso casamento falhou. Você é egoísta, controladora, incapaz de compartilhar ou confiar. Eu tentei fazer isso funcionar, mas você sempre colocou seu dinheiro acima de tudo, inclusive acima do nosso amor. As pessoas ao redor haviam parado o que estavam fazendo e nos observavam. Alguns hóspedes do spa saíram das piscinas termais para ver melhor o que estava acontecendo. Melissa se aproximou de Rafael, colocando a mão em seu ombro num gesto de apoio óbvio. Dona Beatriz se levantou de sua espreguiçadeira com surpreendente agilidade para uma mulher de sua idade e caminhou em nossa direção, suas sandálias batendo no piso de pedra com determinação. Meu pobre filho, disse ela em voz alta, abraçando Rafael de forma dramática. Sofreu tanto durante esses anos com uma mulher tão fria e calculista. Finalmente você terá sua liberdade. Olhei ao redor e percebi que todos estavam nos observando. Os hóspedes do spa, os funcionários, a família de Rafael. Era exatamente o que ele queria. Uma audiência. Ele estava transformando nosso divórcio num espetáculo público, tentando me pintar como a vilã da história. Melissa sorria discretamente, claramente satisfeita com o desenrolar dos eventos. Rafael, disse eu, tentando manter a compostura. Não vou discutir isso aqui, na frente de estranhos. Se você quer conversar sobre divórcio, podemos marcar com nossos advogados num ambiente apropriado. Não! Gritou ele, e sua voz ecoou pelas paredes de vidro do spa. Não mais reuniões em escritórios frios com advogados caros tentando espremer até o último centavo. Aqui, neste lugar de purificação, cercado pelas águas sagradas que limpam a alma, eu me liberto. Me liberto de você, de seu controle, de sua família que sempre me olhou de cima. Melissa começou a aplaudir. Lentamente, timidamente no início, mas depois com mais entusiasmo. Alguns membros da família Alvarenga a acompanharam. O som de palmas ecoou pelo spa, criando uma atmosfera surreal. Eu estava literalmente sendo vaiada em meu próprio divórcio. Rafael pegou os documentos da mesa e os brandiu no ar como se fossem uma declaração de independência. Estes papéis representam minha libertação, minha chance de recomeçar com alguém que realmente me ama, que me valoriza pelo que sou, não pelo que posso fazer por sua empresa. Ele olhou para Melissa com adoração teatral. Melissa me mostrou o que é amor verdadeiro. Ela não se importa com dinheiro ou status social. Ela me ama por mim mesmo. Tive que controlar o impulso de rir.
A ideia de que Melissa, que estava vivendo num apartamento comprado com dinheiro desviado e dirigindo um carro importado também pago com recursos ilícitos, não se importava com dinheiro era absolutamente risível. Mas Rafael estava imerso em sua própria narrativa dramática. "Assina aqui", disse ele, colocando os documentos na mesa e estendendo a caneta para mim. "Na frente de todas essas testemunhas, assina e me deixa livre para viver minha vida, para ser feliz." Olhei para ele, para Melissa, para Dona Beatriz, para toda a família Alvarenga que nos observava com expressões que variavam de curiosidade a satisfação maliciosa. Olhei para os outros hóspedes do spa, 40 pessoas ou mais, que haviam parado suas atividades relaxantes para assistir aquele drama conjugal. Alguns tinham seus celulares nas mãos, provavelmente gravando. Maravilhoso. Meu divórcio seria viral até o final do dia. E então, algo dentro de mim mudou. A raiva e a humilhação que eu estava sentindo se transformaram em algo diferente. Clareza, frieza, uma calma gelada que me permitiu ver a situação com absoluta precisão. Rafael havia cometido um erro estratégico crucial. Ele havia transformado nosso divórcio num espetáculo público, sim, mas espetáculos podem ter reviravoltas inesperadas. E eu estava prestes a dar a ele a maior reviravolta de sua vida. Peguei a caneta que ele oferecia. Vi o sorriso vitorioso se espalhando pelo rosto dele. Dona Beatriz deu um suspiro de alívio dramático. Melissa apertou a mão de Rafael com mais força, como se já estivesse celebrando internamente. "Finalmente", murmurou Dona Beatriz alto o suficiente para eu ouvir. "Meu filho está livre dessa mulher horrível." Mas em vez de assinar os documentos imediatamente, me levantei e caminhei até a piscina termal principal. A água emanava vapor, criando uma névoa suave que dançava no ar. Eram aquelas águas que Rafael havia mencionado, as águas purificadoras que simbolizavam renovação e recomeço. Agachei-me à beira da piscina e mergulhei a ponta da caneta na água termal. "O que você está fazendo?", perguntou Rafael confuso. "Você disse que estas águas são purificadoras", respondi calmamente, voltando à mesa. "Que este é um lugar de libertação. Então vou usar essas águas sagradas para selar minha própria libertação." Assinei os documentos com a caneta molhada na água termal. Minha assinatura ficou borrada, ilegível, mas era claramente uma assinatura. Rafael não percebeu, ou não se importou, que aqueles documentos estavam agora potencialmente invalidados pela água que manchava o papel. Ele só via sua vitória. "Finalmente!", gritou Dona Beatriz, levantando os braços num gesto triunfal. "Finalmente livre! Meu pobre Rafael, finalmente livre dessa prisão!" A família Alvarenga aplaudiu novamente. Melissa abraçou Rafael, beijando-o na bochecha com propriedade possessiva. Os outros hóspedes do spa observavam a cena com expressões que variavam de choque a desconforto. Uma senhora de idade que estava numa piscina termal próxima murmurou algo para a amiga ao lado sobre falta de decoro da juventude moderna. Me levantei, ajeitando minha roupa com calma deliberada. Peguei minha bolsa e olhei ao redor, para todas aquelas pessoas que haviam testemunhado minha humilhação pública. E então sorri. Não foi um sorriso de constrangimento ou de dor. Foi um sorriso que continha conhecimento, poder e a doce antecipação de uma vingança perfeitamente planejada. "Essas águas termais", disse eu em voz clara e alta, o suficiente para que todos pudessem ouvir. "Essas águas que você mencionou como sendo tão especiais, Rafael. Você sabe a quem elas pertencem?" Ele piscou confuso. "O quê? Do que você está falando?" "As fontes termais, este spa, todo este complexo." Fiz um gesto amplo, abarcando o edifício luxuoso, as piscinas, os jardins. "Você sabe quem é o proprietário?" Vi a primeira sombra de dúvida cruzar o rosto de Rafael. Melissa olhou para ele, depois para mim, sem entender o que estava acontecendo. Dona Beatriz franziu a testa. "É um empresário de São Paulo", respondeu Rafael, sua voz perdendo um pouco da confiança anterior. "Li sobre isso quando o spa foi inaugurado. Um investidor que viu potencial nas fontes termais da região." "Correto", confirmei, ainda sorrindo. "Um empresário de São Paulo. Mais especificamente, Mendes Investimentos Laida Peaus, uma subsidiária da Mendes Imóveis. Mais especificamente ainda, o complexo Termas do Vale é propriedade minha. Eu comprei este terreno há 3 anos, quando geólogos identificaram as fontes termais. Eu financiei toda a construção deste spa. Eu sou a dona deste lugar." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir apenas o som da água, borbulhando nas piscinas termais, e o vento suave soprando através das montanhas. Rafael ficou pálido. Melissa soltou sua mão.
Dona Beatriz abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então, quando você escolheu este local para nosso pequeno drama, continuei, minha voz doce como mel envenenado, quando você decidiu transformar nosso divórcio em espetáculo público, cercado por testemunhas, nas águas purificadoras, você escolheu meu território, minha propriedade, meu reino. Vi o momento exato em que a compreensão chegou a Rafael. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou ao redor, vendo o espaço sob uma nova luz. Todo aquele luxo, toda aquela elegância, tudo pertencia a mim. Ele havia pensado que estava me humilhando em terreno neutro, mas estava, na verdade, me humilhando em minha própria casa. Isso não... Você não... Ele gaguejou. Você nunca mencionou que tinha investimentos em Campos do Jordão. Você nunca perguntou. Respondi simplesmente. Você estava muito ocupado desviando dinheiro da empresa principal para anotar os investimentos periféricos. Enquanto você roubava centavos do caixa principal, eu construía impérios. Naquele momento, as portas principais do spa se abriram. 3 homens entraram, todos vestindo ternos escuros caros, completamente fora de lugar no ambiente relaxado do spa. Eu os reconheci imediatamente. Eram os advogados da empresa, liderados pelo Dr. Roberto Andrade. Com eles havia 2 outros homens que eu não conhecia pessoalmente, mas sabia quem eram pela descrição que Dr. Roberto havia me dado. Delegados da Polícia Federal. O rosto de Rafael passou de pálido para verde. Ele deu um passo para trás, esbarrando em Melissa, que também havia reconhecido o perigo representado pelos homens de terno se aproximando. Carolina, disse Dr. Roberto, enquanto caminhava em nossa direção, seus sapatos sociais fazendo eco no piso de pedra. Espero que não nos importemos de interromper suas... férias. Ele olhou ao redor, observando a cena. Os documentos molhados sobre a mesa, a família Alvarenga em estado de choque, os hóspedes do spa observando com fascínio. Vejo que encontramos você no momento oportuno. Dr. Roberto, cumprimentei com um aceno de cabeça. Que surpresa vê-lo aqui. Surpresa? Ele sorriu ligeiramente. Mas você mesma me enviou a localização exata de onde estaria esta tarde. E que sorte que eu trouxe alguns colegas que estão muito interessados em conversar com seu marido. Os 2 delegados se adiantaram. Um deles, um homem alto na casa dos 40 anos com cabelos grisalhos, tirou uma identificação do bolso interno do paletó. Rafael Alvarenga? Perguntou formalmente. Rafael não respondeu. Estava congelado, olhando para os delegados como um cervo olha para os faróis de um carro. Senhor Alvarenga, continuou o delegado. Sou o delegado Marcos Ferreira da Polícia Federal. Este é meu colega, delegado Paulo Santos. Temos um mandado para conduzi-lo para prestar depoimento sobre irregularidades financeiras envolvendo desvio de recursos empresariais, lavagem de dinheiro e formação de empresa de fachada para fins ilícitos. Eu não, Rafael começou, mas sua voz falhou. O senhor não é obrigado a dizer nada neste momento, continuou o delegado Ferreira. Mas precisamos que nos acompanhe à delegacia. Temos algumas perguntas a fazer sobre transferências bancárias no valor total de aproximadamente 8 milhões de reais que saíram das contas da Mendes Imóveis nos últimos 2 anos. Dona Beatriz finalmente encontrou sua voz. Isso é um absurdo! Gritou ela, marchando em direção aos delegados com toda a indignação que conseguiu reunir. Vocês não podem simplesmente chegar aqui e acusar meu filho de crimes. Ele é um homem respeitável de uma família tradicional. Isso é perseguição. Isso é uma armação dessa mulher vingativa. Senhora, disse o delegado Santos calmamente, temos evidências documentais extensivas, transações bancárias, e-mails, registros de empresas fantasmas. Seu filho é livre para chamar um advogado, e se for inocente, isso será esclarecido durante a investigação. Evidências que ela forjou. Dona Beatriz apontou para mim com o dedo acusador. Carolina sempre foi ciumenta e controladora. Ela não pode aceitar que meu filho encontrou amor verdadeiro com outra mulher. Isso tudo é vingança. Melissa havia se afastado de Rafael e estava gradualmente se movendo em direção à saída, claramente querendo se distanciar da situação. Mas o delegado Ferreira notou seu movimento. Melissa Souza? Perguntou ele. Ela congelou. Sim, também precisamos que você nos acompanhe. Há alguns bens registrados em seu nome que acreditamos terem sido adquiridos com recursos desviados ilegalmente. O apartamento na Rua das Hortênsias, por exemplo. E o veículo Mercedes-Benz modelo C300. O rosto de Melissa perdeu toda a cor. Eu não sabia, ela disse rapidamente. Rafael disse que eram presentes. Eu não sabia que o dinheiro era roubado. Então você terá a oportunidade de explicar isso durante o depoimento, respondeu o delegado calmamente. Rafael finalmente pareceu sair de seu estupor. Olhou para mim com uma mistura de ódio e descrença.
Você planejou isso, disse ele, sua voz baixa e venenosa. Você sabia que eu ia propor nos encontrarmos aqui. Você armou tudo isso. Eu planejei? Repeti, fingindo inocência. Rafael, você foi quem sugeriu nos encontrarmos aqui. Você foi quem transformou o nosso divórcio em espetáculo público. Você foi quem insistiu em ter testemunhas. Eu apenas compareci. Fiz uma pausa. Embora deva admitir que quando você mencionou o Termas do Vale especificamente, fiquei curiosa. Pensei, por que ele escolheria justamente meu spa? Até que percebi que você provavelmente nem sabia que era meu. Você estava tão obcecado em criar um grande momento dramático que nem pesquisou adequadamente o local. Isso foi uma armadilha. Ele cuspiu. Não, meu querido, respondi com doçura letal. Isso foi consequência. Você criou seu próprio drama, escolheu seu próprio palco, convidou seu próprio público. Eu apenas garanti que o final fosse apropriado. Dr. Roberto se aproximou de mim, entregando uma pasta. Carolina, aqui estão os documentos reais do divórcio. Já arquivados com o tribunal. Já assinados por você ontem em meu escritório, antes de vir para cá. O divórcio será concedido por justa causa devido à infidelidade comprovada e aos crimes financeiros. Você mantém todos os seus bens. Rafael não recebe nada, exceto possivelmente uma sentença de prisão. Peguei a pasta e a abri, folheando os documentos reais. Tudo estava em ordem, exatamente como o Dr. Roberto e eu havíamos planejado na semana anterior. E os papéis que assinei aqui? Perguntei, olhando para os documentos molhados ainda sobre a mesa. Nulos, respondeu o Dr. Roberto com um sorriso sutil. Assinados sob coação emocional, em local inadequado, sem representação legal adequada e aparentemente danificados por água, o que os torna ilegíveis. Qualquer juiz os descartaria imediatamente. Mas foi um toque teatral interessante, devo admitir. Rafael estava sendo conduzido pelos delegados em direção à saída. Melissa o seguia, seus passos hesitantes, ainda em choque. Dona Beatriz os acompanhava, alternando entre insultar os delegados e me lançar olhares de ódio puro. Vocês vão pagar por isso, gritou ela enquanto eram escoltados para fora. Vou processar todos vocês. Isso é abuso de poder, perseguição, calúnia. Na verdade, senhora, disse Dr. Roberto calmamente, pode considerar se preparar para responder algumas perguntas também. Descobrimos que algumas das transferências foram feitas para contas em seu nome. A senhora pode querer contratar um advogado. O rosto de Dona Beatriz se contorceu numa expressão de horror antes que ela fosse conduzida para fora junto com seu filho e Melissa. Assim que eles saíram, o spa ficou em silêncio absoluto. Todos os hóspedes que haviam testemunhado o drama nos observavam com expressões de choque e fascínio. Alguns ainda seguravam seus celulares, tendo gravado tudo. Eu sabia que aquilo estaria nas redes sociais em minutos, que seria manchete nos sites de fofoca até o final do dia. Mas, estranhamente, não me importei. Me virei para os hóspedes e funcionários que observavam. Peço desculpas pelo transtorno, disse em voz alta e clara. Sei que vocês vieram aqui para relaxar e desfrutar das águas termais, não para assistir a um drama familiar. Como compensação, todos os serviços deste fim de semana estão por conta da casa. Massagens, tratamentos, refeições, tudo. Houve um momento de silêncio, depois aplausos. Desta vez, os aplausos eram para mim. Uma senhora mais velha, que havia estado observando tudo com particular interesse, se aproximou. Minha querida, disse ela. Isso foi absolutamente brilhante. Aquele homem tinha exatamente o que merecia. E você lidou com isso com uma classe que ele nunca teve. Obrigada, respondi, sentindo pela primeira vez em meses um peso enorme sendo tirado dos meus ombros. Doutor. Roberto esperou até que a maioria das pessoas tivesse voltado para suas atividades antes de se aproximar novamente. Carolina, precisamos conversar sobre os próximos passos. A investigação criminal vai demorar alguns meses. Rafael provavelmente vai tentar fazer um acordo com a promotoria, mas com as evidências que temos, será difícil evitar pelo menos alguns anos de prisão. E Melissa? Perguntei. Depende de quanto ela realmente sabia. Se conseguir provar que era ignorante quanto à origem ilícita dos fundos, pode escapar com apenas ter que devolver os bens. Mas se encontrarmos evidências de que ela estava ciente e participou ativamente do esquema, ela também enfrentará acusações. E Dona Beatriz? Dr. Roberto franziu a testa. Essa é complicada. Há transferências para contas em nome dela, mas elas podem ter sido feitas sem seu conhecimento. Rafael pode ter usado o nome da mãe para ocultar recursos. Precisamos investigar mais. Assenti, processando toda a informação. E quanto ao dinheiro desviado? Há alguma chance de recuperar? Parte dele, sim. Conseguimos bloquear algumas contas antes que Rafael pudesse transferir tudo. Talvez recuperemos 60%, 70% do total.
O resto provavelmente foi gasto ou está em contas offshore que serão difíceis de rastrear. Mas considerando que você mantém toda a sua fortuna pessoal e controle total da empresa, a perda é administrável. Olhei ao redor do spa que eu havia construído, este refúgio de tranquilidade que havia se tornado o palco do fim do meu casamento. As águas termais borbulhavam suavemente nas piscinas. O vapor criava padrões fantasmagóricos no ar. A luz da tarde filtrava através das janelas de vidro, criando arco-íris na névoa. Era realmente lindo. Era meu. Sabe de uma coisa, Dr. Roberto? Disse eu, sentindo pela primeira vez em muito tempo algo parecido com paz. Eu deveria estar devastada. Deveria estar chorando, traumatizada, furiosa. Mas tudo o que sinto é alívio, como se tivesse acordado de um pesadelo longo. Ele colocou a mão no meu ombro com gentileza paternal. Você é uma mulher forte, Carolina. Mais forte do que imagina. E agora você está livre para reconstruir sua vida da maneira que desejar. Depois que Dr. Roberto partiu, levando consigo a pasta com os documentos do divórcio, fiquei sozinha no spa. Bem, não completamente sozinha. Ainda havia os outros hóspedes e os funcionários. Mas pela primeira vez em meses, senti que podia respirar sem o peso constante da traição e da raiva me sufocando. Caminhei até a piscina termal onde havia mergulhado a caneta. A água estava a aproximadamente 38 graus Celsius. A temperatura perfeita para relaxar os músculos, sem ser desconfortavelmente quente. Tirei os sapatos e sentei na beira, mergulhando os pés na água. O calor subiu pelas minhas pernas, espalhando-se pelo corpo, dissolvendo tensões que eu nem sabia que carregava. Uma das funcionárias do spa se aproximou timidamente. Era uma jovem na casa dos 20 anos, com cabelos escuros presos num coque e um sorriso hesitante. Desculpe incomodar, Dona Carolina, disse ela. Mas queria apenas dizer que achei você incrível. A forma como lidou com tudo aquilo foi inspirador. Qual é seu nome? Perguntei, sorrindo para ela. Júlia, senhora. Trabalho aqui desde que o spa abriu, há 6 meses. Obrigada, Júlia. E por favor, me chame apenas de Carolina. Dona me faz sentir velha. Fiz uma pausa. Você gosta de trabalhar aqui? Os olhos dela se iluminaram. Amo. Este lugar é como um sonho. As instalações são perfeitas. Os clientes geralmente são maravilhosos. E a equipe de gerenciamento é muito profissional. Quem quer que tenha projetado este spa realmente sabia o que estava fazendo. Senti um calor de orgulho no peito. Fico feliz em ouvir isso. Trabalhei com os melhores arquitetos e designers que consegui encontrar. Queria criar algo especial aqui. Júlia hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas não tivesse certeza se deveria. Posso perguntar algo pessoal? Claro. Como você conseguiu manter a calma durante tudo aquilo? Se fosse eu, estaria aos prantos ou gritando. Mas você ficou tão composta, tão no controle. Refleti sobre a pergunta. Sabe, Júlia, eu quase desmoronei várias vezes nos últimos meses. Houve noites em que chorei até não conseguir mais. Houve dias em que quis simplesmente desistir de tudo e fugir para algum lugar distante onde ninguém me conhecesse. Mas então percebi algo importante. Chorar e gritar pode fazer você se sentir melhor momentaneamente, mas não resolve nada. O que resolve é ter um plano, reunir evidências, preparar-se adequadamente e escolher o momento certo para agir. Como xadrez, observou Júlia pensativamente. Exatamente como xadrez. E hoje eu dei checkmate. Ela sorriu. Bem, foi o checkmate mais elegante que já vi. E olha que vi muitos dramas aqui no spa. As pessoas pensam que porque estão de férias podem fazer qualquer coisa. Semana passada, um casal teve uma briga enorme porque ele estava flertando com uma instrutora de yoga. A esposa jogou uma toalha molhada nele, bem no meio da aula. Ri genuinamente pela primeira vez em semanas. E o que aconteceu? Eles acabaram rindo e se reconciliando. Às vezes acho que as pessoas só precisam extravasar. Júlia olhou para onde Rafael havia sido levado pelos delegados. Embora duvide que seu ex-marido vá se reconciliar com você tão cedo. Ex-marido, repeti, testando as palavras. Ainda sou estranho. Mas bom, definitivamente bom. Júlia me deixou para atender outros hóspedes, e fiquei ali sentada, os pés ainda mergulhados na água termal, observando o movimento ao meu redor. O spa havia rapidamente voltado ao normal. As pessoas conversavam em voz baixa, relaxavam nas piscinas, recebiam massagens nas áreas de tratamento. Era como se o drama dos últimos 30 minutos já estivesse sendo esquecido, absorvido pela tranquilidade inerente do lugar. Mas eu sabia que não seria esquecido tão facilmente do lado de fora deste santuário. Peguei meu celular e, como esperava, havia dezenas de notificações. Mensagens de amigos, conhecidos, até mesmo de jornalistas pedindo entrevistas. Alguém havia realmente filmado tudo e postado nas redes sociais. O vídeo já tinha milhares de visualizações e estava sendo compartilhado rapidamente.
Abri um dos vídeos e assisti de fora, como uma espectadora. Havia algo surreal em ver a própria vida transformada em entretenimento viral. Nos comentários, as opiniões estavam divididas. Alguns me defendiam, elogiando minha compostura e chamando Rafael de golpista e traidor. Outros me criticavam por armar a situação, dizendo que eu deveria ter resolvido aquilo em particular. Alguns comentários eram simplesmente cruéis, atacando minha aparência, minha idade, especulando sobre por que Rafael havia me traído. Li um comentário em particular que dizia: ela pode ter dinheiro, mas claramente não tinha o que mantinha o marido em casa. A amante é muito mais bonita. Senti uma pontada de dor, mas então respirei fundo e fechei o aplicativo. Pessoas anônimas na internet sempre encontrariam algo cruel para dizer. Suas opiniões não definiam meu valor. Meu telefone tocou. Era meu pai. Atendi com certa apreensão. Carolina! Sua voz estava cheia de preocupação. Acabei de ver o vídeo. Estou indo para Campos do Jordão agora. Chego em 2 horas. Pai, não precisa. Está tudo bem. Está tudo resolvido. Minha filha foi humilhada publicamente por aquele canalha. E você acha que vou ficar em casa tranquilo? Eu nunca gostei do Rafael. Sempre soube que havia algo errado nele. Mas você estava tão apaixonada? Sua voz vacilou. Desculpe. Deveria ter insistido mais. Deveria ter investigado antes de deixá-lo entrar na empresa. Pai, você não tem culpa de nada. Rafael enganou a todos nós. Era isso que ele fazia melhor. Enganar. Os advogados me ligaram. Contaram sobre as acusações criminais. 8 milhões de reais, Carolina. Como não percebemos? Porque ele era inteligente, respondi. Ele desviava pequenas quantias de diferentes projetos, espalhados ao longo de 2 anos. Nenhuma transação individual era grande o suficiente para levantar bandeiras vermelhas imediatas. E ele tinha acesso legítimo aos sistemas, então as transferências pareciam normais. Ouvi papai suspirar pesadamente do outro lado da linha. Pelo menos você está segura agora. E a empresa também. Mas me preocupo com você, Carolina. Não só com a parte financeira, mas emocionalmente. Um trauma assim pode deixar cicatrizes profundas. Eu sei, pai. Mas prometo que estou bem. Melhor do que estive em meses, na verdade. É libertador finalmente ter tudo às claras. Não ter mais que fingir que meu casamento estava bem quando estava despedaçando. Quando você voltar para São Paulo, quero que procure um terapeuta. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda profissional. Eu sei. E vou fazer isso. Prometo. Conversamos por mais alguns minutos antes de desligar. Papai insistiu em vir mesmo assim, dizendo que queria ter certeza de que eu estava bem com seus próprios olhos. Não tentei dissuadi-lo. Na verdade, seria bom ter sua presença. O resto da tarde passou em uma névoa estranha. Alguns hóspedes vieram me cumprimentar, oferecendo palavras de apoio. Outros me evitavam, provavelmente não sabendo o que dizer ou querendo se distanciar do drama. Aceitei ambas as reações com graça. Não esperava que estranhos soubessem como reagir a uma situação tão incomum. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que se refletiam nas águas termais, decidi que precisava de algum tempo verdadeiramente sozinha. Pedi à gerente do spa, uma mulher eficiente chamada Patrícia, que reservasse a sala de meditação privativa para mim por 1 hora. A sala era um dos meus espaços favoritos em todo o complexo. Era circular, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica das montanhas. O piso era de madeira clara aquecida por baixo, e havia almofadas espalhadas para sentar ou deitar. No centro, uma pequena fonte criava um som suave de água corrente. Era projetada para ser um lugar de paz absoluta. Entrei, tranquei a porta atrás de mim e simplesmente fiquei lá parada por um momento, observando o pôr do sol. As montanhas ao longe estavam envolvidas em névoa, criando camadas de silhuetas azuladas que pareciam se estender infinitamente. O céu era uma tela de cores impossíveis. Laranja fundindo-se com rosa, roxo sangrando em dourado. Sentei numa das almofadas e fechei os olhos. Pela primeira vez, permiti-me sentir verdadeiramente tudo o que havia acontecido. A raiva que eu havia sentido ao descobrir a traição de Rafael. A humilhação de saber que ele havia me usado. O medo de perder tudo que minha família havia construído. A solidão de não ter ninguém em quem confiar completamente durante aqueles meses de investigação secreta. A exaustão de manter uma fachada de normalidade enquanto tudo desmoronava por dentro. E então, finalmente, permiti-me sentir algo que havia estado evitando. Tristeza. Não pela perda de Rafael. Percebi que não o amava há muito tempo. Talvez nunca tivesse amado realmente. Apenas a ideia dele. Mas tristeza pelos anos perdidos. Pela ingenuidade que me permitiu ser enganada. Pelo sonho de um casamento feliz que nunca se realizaria. Chorei. Não os soluços dramáticos que havia reprimido durante meses,
mas lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto enquanto eu permanecia sentada, observando o sol desaparecer atrás das montanhas. Era um choro de luto, mas também de liberação. Estava deixando ir não apenas Rafael, mas toda a versão de mim mesma que havia permitido aquela situação acontecer. Quando as lágrimas pararam, senti-me estranhamente renovada, como se tivesse realmente usado aquelas águas termais para purificar não apenas o corpo, mas a alma. Levantei-me, lavei o rosto na pequena pia da sala e olhei para o próprio reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente daquela que havia entrado no spa pela manhã. Ainda tinha os mesmos olhos escuros, os mesmos cabelos castanhos longos, os mesmos traços delicados que herdara de minha mãe, mas havia algo novo no olhar, uma dureza que não estava lá antes, uma determinação, uma consciência de meu próprio poder que eu havia esquecido durante os anos de casamento. Olá, disse para meu reflexo. Prazer em conhecê-la novamente. Quando saí da sala de meditação, a noite havia caído completamente. O spa estava iluminado por luzes suaves estrategicamente posicionadas, que criavam uma atmosfera mágica. As piscinas termais brilhavam com luzes subaquáticas, e lanternas decorativas pendiam das árvores nos jardins. Encontrei Patrícia na recepção. Sua suíte está pronta, como pediu, disse ela. Dei upgrade para a Master Suite, aquela com vista para as montanhas e jacuzzi privativa. Obrigada, Patrícia. E obrigada por manter tudo funcionando perfeitamente hoje. Apesar do caos, ela sorriu profissionalmente. Faz parte do trabalho. Embora deva admitir que foi o dia mais interessante que tivemos desde a inauguração, a equipe está comentando que você deveria escrever um livro sobre isso. Talvez um dia, respondi com uma risada. Quando tiver distância suficiente para achar tudo isso engraçado. Subi para a suíte e me permiti o luxo de uma longa ducha quente, seguida de um banho na jacuzzi privativa com vista para as estrelas. O céu em Campos do Jordão, longe da poluição luminosa de São Paulo, era espetacular. Milhares de estrelas pontilhavam a escuridão, e eu podia ver claramente a Via Láctea estendendo-se como um rio de luz prateada. Pedi o jantar no quarto, um risoto de fungo com aspargos e uma taça de vinho tinto. Comi devagar, saboreando cada garfada, apreciando o simples prazer de uma boa refeição, sem a tensão que havia acompanhado todas as refeições com Rafael nos últimos meses. Depois do jantar, peguei meu laptop e comecei a verificar os e-mails de trabalho que havia ignorado durante o dia. Havia mensagens de vários diretores da empresa, todos oferecendo apoio e perguntando se havia algo que pudessem fazer. A equipe financeira havia enviado um relatório preliminar sobre o impacto dos desvios de Rafael. Como o Dr. Roberto havia dito, era significativo, mas não devastador. A empresa era sólida o suficiente para absorver a perda. Havia também uma mensagem de uma headhunter que eu conhecia, oferecendo-se para encontrar um novo diretor financeiro. Sei que este é um momento difícil, escreveu ela, mas quando estiver pronta para preencher a posição, tenho vários candidatos excelentes em mente. Todos com verificação de antecedentes impecável, garanto. Sorri amargamente com o último comentário. Verificação de antecedentes. Algo que eu deveria ter insistido antes de permitir que Rafael entrasse na empresa. Mas havia aprendido a lição da maneira mais difícil possível. Respondi alguns e-mails essenciais e então fechei o laptop. Era tarde, quase meia-noite, mas eu não estava com sono. Ainda havia muita adrenalina correndo pelo meu sistema. Vesti um roupão e saí para a varanda da suíte. O ar da montanha era frio e limpo, enchendo meus pulmões com cada respiração. Podia ouvir os sons noturnos da floresta ao redor. Grilos cantando, o farfalhar de folhas ao vento, o chamado distante de uma coruja. Era tão diferente da cacofonia constante de São Paulo, onde sirenes e buzinas de carros eram a trilha sonora permanente. Fiquei ali por um longo tempo, apenas respirando, apenas sendo, não pensando no passado ou no futuro, apenas existindo no momento presente. Era algo que raramente me permitia fazer. Sempre havia reuniões para planejar, projetos para revisar, decisões para tomar. Mas naquele momento, sob as estrelas, envolto no silêncio da montanha, permiti-me simplesmente parar. Eventualmente, o frio me levou de volta para dentro. Me aninhei sob as cobertas macias da cama king size, e para minha surpresa, adormeci quase imediatamente. Não tive pesadelos. Não sonhei com Rafael ou com o drama do dia. Apenas dormi profundamente. Um sono sem sonhos que meu corpo exausto desesperadamente precisava. Acordei com o sol da manhã invadindo o quarto através das cortinas translúcidas. Por um momento, fiquei desorientada, sem saber onde estava. Então a memória do dia anterior voltou completamente. O divórcio público, a chegada dos delegados, a prisão de Rafael.
Esperava sentir um peso de ansiedade com as lembranças, mas em vez disso senti apenas uma leveza estranha. Olhei para o celular. Eram 7 da manhã de domingo. Havia uma mensagem de papai dizendo que havia chegado tarde da noite e estava hospedado numa suíte no andar de baixo, mas não quis me acordar. "Tomo café com você às 9?" perguntava a mensagem. Respondi com um emoji de coração e saí da cama. Decidi fazer algo que não fazia há anos: uma corrida matinal. Vesti roupas de ginástica que mantinha na suíte e desci para os jardins do spa. O ar da manhã era fresco e úmido, cheio do cheiro de terra e pinheiros. Comecei a correr devagar pelos caminhos que serpenteavam pelo complexo, gradualmente aumentando o ritmo. Meus músculos protestaram inicialmente. Eu definitivamente estava fora de forma, mas depois de alguns minutos, encontrei um ritmo confortável. Correr sempre havia sido uma forma de meditação para mim. Durante a faculdade, corria todas as manhãs antes das aulas. Era meu tempo para pensar, para processar, para planejar. Mas depois de me casar com Rafael, havia parado gradualmente. Ele achava que acordar cedo para correr era excessivo e obsessivo. Fazia comentários sobre como eu já estava em boa forma e não precisava exagerar. Na época, havia interpretado isso como preocupação. Agora percebia que era apenas mais uma forma de controle, de me fazer questionar meus próprios julgamentos e hábitos. Enquanto corria, pensei sobre todos os pequenos pedaços de mim mesma que havia desistido durante o casamento. A corrida matinal. Os livros de ficção que adorava ler aos domingos, Rafael os considerava bobagem, insistindo que eu deveria ler apenas não ficção útil. As aulas de cerâmica que eu fazia uma vez por semana, ele reclamava que a argila sujava demais. As noites com minhas amigas, ele sempre tinha algum evento importante que eu precisava acompanhá-lo. Individualmente, eram sacrifícios pequenos, mas juntos, ao longo de 5 anos, haviam se acumulado até que eu quase não me reconhecia mais. Eu havia me tornado uma versão editada de mim mesma, filtrada através das preferências e opiniões de Rafael. E o mais triste era que nem havia percebido isso acontecendo. A mudança havia sido tão gradual, tão sutil, que só agora, com distância, conseguia ver o quanto havia me perdido. Parei de correr perto de uma pequena cachoeira que havíamos incorporado ao design do spa. A água caía de uma altura de cerca de 3 metros sobre rochas naturais, criando um som relaxante que era audível de várias partes do complexo. Sentei-me numa pedra lisa e observei a água dançando à luz dourada da manhã. Fiz uma promessa a mim mesma ali, naquele momento. Nunca mais permitiria que alguém me diminuísse. Nunca mais abriria mão de pedaços de quem eu era para acomodar as inseguranças ou desejos de controle de outra pessoa. Se algum dia me apaixonasse novamente, e isso era um grande se, considerando quão queimada eu estava no momento, seria com alguém que me amasse exatamente como eu era, sem tentar me remodelar segundo suas preferências. Voltei para o spa energizada, apesar da falta de prática. Tomei outra ducha, desta vez rápida. Vesti-me com roupas casuais mais elegantes, calça jeans escura e uma blusa de seda cor creme, e desci para encontrar papai. Ele estava esperando no restaurante do spa, sentado numa mesa com vista para os jardins. Quando me viu, levantou-se imediatamente e me abraçou forte. "Minha menina", murmurou, e eu senti lágrimas picarem meus olhos com a simples sinceridade da sua preocupação. "Estou bem, pai", disse quando nos separamos. "Prometo." Ele me examinou cuidadosamente, seus olhos procurando sinais de trauma ou angústia. O que quer que tenha visto deve tê-lo tranquilizado, porque ele relaxou visivelmente. "Você parece bem", admitiu. "Melhor do que eu esperava, considerando tudo." Sentamos e pedimos café da manhã. Eu escolhi tapioca com queijo coalho e mel, junto com suco de laranja fresco. Papai pediu café preto e pão na chapa com manteiga. "Então", disse ele quando a garçonete se afastou, "conte-me tudo, desde o início. Quero saber exatamente o que aquele canalha fez e como você descobriu." Passei a próxima hora contando toda a história em detalhes. Papai ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais fechado à medida que eu descrevia os desvios de Rafael, a empresa fantasma, a amante, o apartamento comprado com dinheiro roubado. Quando terminei, ele estava segurando sua xícara de café com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. "Se eu ver aquele homem na rua", disse ele com voz controlada, mas cheia de raiva, "não vou ser responsável por minhas ações. Pai, ele vai para a prisão. A justiça cuidará dele. Não é suficiente. Ele usou você, usou nossa família, entrou na nossa empresa com a intenção de roubar desde o início. E ainda teve a audácia de te trair com uma garota nova o suficiente para ser filha dele. Melissa tem 24 anos. Corrigi. Não é tão jovem assim. É jovem demais para ele.
e burra o suficiente para não perceber que estava sendo usada também. Papai suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Desculpe. Sei que você não precisa de mim ficando furioso. Precisa de apoio. Na verdade, disse eu com um pequeno sorriso, é meio reconfortante saber que você está tão bravo quanto eu estive. Me faz sentir que minha raiva é válida, sabe? Sua raiva é absolutamente válida. Assim como sua tristeza, sua decepção, qualquer coisa que você esteja sentindo. Você foi traída da pior forma possível por alguém em quem confiava completamente. Comemos em silêncio por alguns minutos. A tapioca estava perfeita, crocante por fora, macia por dentro, com o queijo coalho levemente salgado equilibrado pela doçura do mel. Era um dos meus cafés da manhã favoritos desde a infância. E agora? Perguntou papai eventualmente. Quais são seus planos? A curto prazo? Voltar para São Paulo? Mergulhar no trabalho? Garantir que a empresa não sofra mais danos? A médio prazo? Terapia, provavelmente. Processar o divórcio até a conclusão final. Talvez viajar um pouco. Tirar umas férias de verdade. Fiz uma pausa. E a longo prazo? Honestamente, não sei. Pela primeira vez em anos, sinto que tenho opções. Posso fazer o que quiser sem ter que considerar o que Rafael vai pensar ou dizer. Isso é libertador. É. Assustador também, mas definitivamente libertador. Papai tomou um gole de café. Sabe o que sua mãe diria se estivesse aqui? Sorri, sentindo a familiar pontada de saudade que sempre acompanhava menções à minha mãe. O quê? Ela diria que você é uma Mendes, e que mulheres Mendes não se deixam abater por homens fracos e desonestos. Ela diria que você vai superar isso, crescer com isso, e sair do outro lado mais forte do que nunca. Ela realmente diria isso, não diria? Concordei, rindo através das lágrimas que subitamente enchiam meus olhos. Sua mãe sempre soube que você era especial, Carolina. Desde o dia em que nasceu, ela dizia que você tinha uma força interior que a maioria das pessoas nunca desenvolve. E ela estava certa. Limpei as lágrimas com o guardanapo. Eu sinto falta dela, especialmente agora. Ela saberia exatamente o que dizer, como fazer tudo parecer mais simples. Ela está aqui, disse papai, tocando meu coração levemente. Sempre estará. Terminamos o café da manhã e decidimos caminhar pelos jardins. O dia estava lindo, com céu azul limpo e temperatura agradável. Outros hóspedes do spa estavam aproveitando a manhã também, alguns fazendo yoga no deck de madeira ao ar livre, outros lendo em espreguiçadeiras, alguns simplesmente apreciando o sol. Este lugar é realmente bonito, observou papai, enquanto caminhávamos por um caminho ladeado de hortênsias coloridas. Você fez um trabalho excepcional aqui. Obrigada. Foi um projeto de amor. Passei meses pesquisando os melhores spas termais do mundo, Islândia, Japão, Nova Zelândia, tentando identificar o que os tornava especiais. E então trouxe essas ideias e as adaptei ao contexto brasileiro, a nossa cultura, as nossas expectativas. Rafael sabia que este lugar era seu? Não. Mantive alguns investimentos completamente separados dele. Este spa, alguns imóveis comerciais em outras cidades, um portfólio de ações internacionais. Tudo em empresas subsidiárias que ele não tinha acesso. Acho que alguma parte de mim sempre soube que não devia confiar completamente nele. Papai parou de andar e me olhou com orgulho. Sua mãe estaria impressionada. Você é mais esperta do que pensa. Não esperta o suficiente para não me casar com ele em primeiro lugar, disse com amargura. Carolina, você se casou com ele porque acreditou no melhor das pessoas. Isso não é tolice, é bondade. O problema não foi você confiar, foi ele ser indigno dessa confiança. Continuamos caminhando, eventualmente chegando a uma área mais isolada do spa onde havia sido instalado um pequeno labirinto de sebes. Era baseado em labirintos de jardins europeus, mas em escala menor. No centro, havia um banco circular ao redor de uma estátua de uma ninfa vertendo água de um jarro. Sentamos no banco e ficamos ali em silêncio confortável. Podia ouvir o som distante de risadas de crianças. Uma família estava aproveitando a piscina aquecida externa. Havia algo reconfortante na normalidade daquilo. Na vida continuando apesar de todo o drama que havia acontecido no dia anterior. Você vai querer vender a casa? Perguntou papai eventualmente. A casa. Nossa casa. Bem, minha casa. Estava em meu nome, comprada antes do casamento com recursos de minha herança. Um apartamento duplex em Higienópolis, com 4 suítes, sala ampla, cozinha gourmet e uma vista magnífica do Parque Buenos Aires. Havia sido meu lar por 5 anos, mas agora estava manchado por memórias de Rafael. Provavelmente, respondi. Não consigo imaginar morando lá sozinha. Cada cômodo me lembraria dele, das brigas, das mentiras. Prefiro começar do zero em algum lugar novo. Você pode ficar comigo enquanto procura algo novo.
Sabe que tenho espaço de sobra. Sorri. Papai morava sozinho desde que mamãe faleceu, numa casa grande em Pacaembu. Ele sempre oferecia para eu me mudar com ele, mas eu valorizava minha independência. Embora agora, a ideia de ter companhia por um tempo não parecesse tão ruim. Talvez por algumas semanas, enquanto organizo as coisas. Obrigada, pai. Sempre, minha filha. Sempre. Passamos o resto da manhã no spa, aproveitando as instalações. Tomei uma longa massagem terapêutica que trabalhou nós musculares que eu nem sabia que tinha. Papai preferiu a sauna. E depois uma sessão de reflexologia. Almoçamos tarde, comida saudável, mas saborosa do restaurante do spa. Salada de quinoa com legumes grelhados para mim, peixe assado com arroz integral para ele. À tarde, sentados na varanda da minha suíte, finalmente verificamos as notícias. Como esperado, o vídeo havia se tornado viral. Todas as principais publicações de fofoca haviam coberto a história. Alguns com manchetes sensacionalistas. Herdeira humilha marido traidor em spa de luxo. Divórcio dramático termina em prisão. A vingança é um prato que se serve em águas termais. Havia até mesmo uma matéria em um jornal de negócios respeitável, focando menos no drama pessoal e mais nos aspectos criminais. Executivo acusado de desviar milhões de empresa da esposa, dizia a manchete. O artigo detalhava as acusações contra Rafael, incluindo fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Mencionava que ele estava sendo mantido sob custódia enquanto a investigação continuava. Pelo menos essa matéria se concentra nos fatos, observou papai, lendo por cima do meu ombro. Sim, mas os outros artigos... Deus, eles transformaram tudo numa novela barata. É o que a mídia faz. Pega uma história verdadeira e a embala como entretenimento. Mas vai passar. Em uma semana, haverá algum outro escândalo e as pessoas esquecerão. Esperava que ele estivesse certo. Mas uma parte de mim se preocupava que isso me perseguiria. Que sempre seria aquela mulher do vídeo do divórcio. Que potenciais parceiros de negócios ou românticos me googlariam e encontrariam aquele momento humilhante reproduzido milhões de vezes. Como se lendo meus pensamentos, papai disse: "Você sabe o que percebi ao ler esses artigos? Nos comentários, a maioria das pessoas está do seu lado. Elas veem Rafael como o vilão, não você. Você pode se sentir envergonhada agora, mas na narrativa pública, você é a heroína dessa história." Não me sinto como heroína, admiti. Me sinto como uma idiota que foi enganada. Então você vai ter que trabalhar nisso com o terapeuta. Porque, objetivamente, você não é a idiota aqui. Você é a mulher inteligente que descobriu o golpe, reuniu evidências, armou a situação perfeitamente e garantiu que a justiça fosse feita. Isso não é idiotice. Isso é genialidade. Seu orgulho evidente me fez sorrir apesar de tudo. Quando você coloca assim, parece impressionante. Porque é, minha filha, a detetive de crimes corporativos. Rimos juntos e percebi o quanto tinha sentido falta disso. Rir sem restrições, sem a tensão subjacente que havia permeado minha vida nos últimos anos. O resto do domingo passou tranquilamente. Papai voltou para São Paulo no final da tarde, fazendo-me prometer que o ligaria se precisasse de qualquer coisa. Eu decidi ficar mais uma noite no spa, querendo aproveitar a paz e o silêncio antes de voltar para a realidade de São Paulo. Jantei sozinha no restaurante, apreciando o luxo de comer no meu próprio ritmo sem ter que fazer conversa forçada. Depois do jantar, caminhei pelos jardins iluminados, observando as estrelas e ouvindo os sons noturnos da montanha. Quando voltei para a suíte, havia uma pequena cesta de presente esperando. Continha chocolates artesanais, uma garrafa de champanhe e um cartão. Abri o cartão e li: "Para Carolina, com admiração e respeito, que seu futuro seja tão brilhante quanto seu presente foi corajoso. A equipe do Termas do Vale." Senti-me comovida pela gentileza. Comi um chocolate, ganache de framboesa coberto com chocolate meio amargo, e abri a champanhe, servindo-me de uma taça. Brindei sozinha, ao meu reflexo na janela. "Aos novos começos", disse em voz alta, "e aos finais necessários." Na segunda-feira de manhã, fiz a mala e me preparei para voltar a São Paulo. Antes de sair, fiz uma última caminhada pelo spa, verificando cada detalhe com olhos críticos de proprietária. Tudo estava impecável, funcionando perfeitamente. Patrícia e sua equipe haviam feito um trabalho excepcional mantendo tudo operando suavemente, mesmo durante o caos do fim de semana. Antes de entrar no carro, parei perto da piscina termal principal, a mesma onde eu havia mergulhado a caneta para assinar aqueles documentos falsos. A água borbulhava suavemente, o vapor subindo no ar fresco da manhã. Parecia pacífica, purificadora, exatamente como tinha imaginado quando planejei este lugar. "Obrigada", disse em voz baixa para as águas, para o spa, para o universo em geral. "Obrigada por me dar a força para enfrentar Rafael.
Obrigada por me dar a inteligência para planejar adequadamente. Obrigada por este lugar que se tornou testemunha do fim do meu casamento e do começo da minha renovação. A viagem de volta a São Paulo levou cerca de 2 horas. Durante o trajeto, fiz chamadas telefônicas. Uma com o Dr. Roberto para discutir os próximos passos legais. Outra com a Headhunter sobre encontrar um novo diretor financeiro. Mais uma com minha melhor amiga Clara, que estava frenética de preocupação depois de ver o vídeo viral. "Carolina!" gritou ela quando atendeu. "Eu não acredito que você não me ligou. Tive que descobrir sobre seu divórcio através do Instagram. Desculpa, Clara. Foi tudo muito rápido e... Você está bem? Onde você está? Quer que eu vá até você? Posso cancelar minhas reuniões de hoje. Estou voltando para São Paulo agora. E estou bem, prometo. Melhor do que estive em muito tempo. Preciso ver você pessoalmente para acreditar nisso. Jantar hoje à noite? Aquele restaurante italiano que você adora? Perfeito. Me encontra lá às 8? Estarei lá às 7h30. Vou pedir 2 garrafas de vinho logo de cara. Desliguei com um sorriso. Clara era minha amiga desde a faculdade, uma das poucas pessoas que havia permanecido próxima, mesmo depois que me casei com Rafael. Ela nunca gostou dele, embora fosse educada demais para dizer isso diretamente. Agora percebia que havia sido perceptiva o tempo todo. Quando cheguei em São Paulo, dirigi diretamente para o escritório. Era segunda-feira de manhã, e havia trabalho a fazer. A recepcionista Mariana me cumprimentou com um sorriso caloroso. "Dona Carolina, que bom vê-la!" "Todos estão muito preocupados com você." "Estou bem, Mariana. Obrigada pela preocupação." Subi para meu escritório no 10º andar. A sala era espaçosa, com janelas do chão ao teto que ofereciam vista para a Avenida Faria Lima. Minha mesa de trabalho era de madeira escura, organizada mas não estéril. Havia plantas nas prateleiras, fotos de família nas paredes, uma pequena biblioteca com livros sobre arquitetura e desenvolvimento urbano. Sentei-me na cadeira e liguei o computador. Havia centenas de e-mails esperando, a maioria oferecendo apoio, alguns pedindo esclarecimentos sobre questões de trabalho, outros de jornalistas querendo entrevistas. Ignorei os pedidos de entrevista e comecei a trabalhar sistematicamente através dos e-mails de trabalho. Cerca de 1 hora depois, houve uma batida na porta. "Entre", chamei sem tirar os olhos da tela. Era Dona Lúcia, a secretária que havia primeiro me alertado sobre as irregularidades financeiras. Ela carregava uma xícara de café, preparado exatamente como eu gostava, com leite vaporizado e uma pitada de canela. "Achei que poderia precisar disso", disse ela, colocando a xícara na mesa. "Dona Lúcia, você é um anjo. Obrigada." Ela hesitou, como se quisesse dizer algo mais. "Posso falar francamente, Dona Carolina?" "Sempre. Eu sabia. Desde o início, eu sabia que havia algo errado com aquele homem. A forma como ele olhava para você quando você não estava olhando. A forma como ele falava com a equipe quando você não estava por perto. Ele nunca respeitou você de verdade. Você devia ter me contado", disse gentilmente. "Tentei, de formas sutis, mas você estava apaixonada. E quem sou eu para dizer que o marido de alguém não presta? Só quando vi as evidências concretas dos desvios financeiros, tive algo real para trazer a você. Bem, trouxe no momento certo. Não sabe o quanto sou grata por isso." Dona Lúcia sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Seu pai teria ficado muito orgulhoso da forma como lidou com isso. E sua mãe também. Você tem a inteligência dele e a força dela. É uma combinação poderosa." Depois que ela saiu, fiquei sentada por um momento, saboreando o café e absorvendo suas palavras. Tinha a inteligência do meu pai e a força da minha mãe. Gostei daquela ideia. O resto da semana passou em um turbilhão de atividade. Reuniões com advogados, contadores, consultores de segurança contratados para revisar todos os sistemas da empresa e identificar vulnerabilidades que Rafael havia explorado. Entrevistas com candidatos para a posição de diretor financeiro. Conversas longas e detalhadas com cada departamento da empresa, garantindo que todos estivessem cientes da situação e tranquilos quanto ao futuro. Na quarta-feira, recebi a notícia de que Rafael havia tentado fazer um acordo com a promotoria. Estava disposto a devolver parte do dinheiro desviado e testemunhar contra outros envolvidos no esquema. Aparentemente, havia descoberto que ele não estava trabalhando sozinho, mas tinha parceiros que ajudavam a lavar o dinheiro através de investimentos falsos, em troca de uma sentença reduzida. Dr. Roberto me ligou para discutir a oferta. "O promotor está inclinado a aceitar", explicou. "Com a colaboração de Rafael, eles podem desmantelar uma rede maior de fraude financeira. Ele provavelmente pegaria 3 anos de prisão em vez dos 8 a 10 que enfrentaria de outra forma." "E quanto ao dinheiro?", perguntei. "Se o acordo for aceito, você recuperaria aproximadamente 75% do que foi desviado."
O resto já foi gasto ou está em contas que não conseguimos rastrear. Pensei cuidadosamente. Parte de mim queria que Rafael apodrecesse na prisão pelo tempo máximo possível. Mas a parte pragmática de mim reconhecia que recuperar a maior parte do dinheiro era mais importante do que vingança pessoal. Deixe que o promotor decida, disse finalmente. Vou aceitar qualquer decisão que resulte na maior recuperação de fundos para a empresa. Na quinta-feira, encontrei-me com uma terapeuta que Clara havia recomendado. Doutora Fernanda era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos cortados curtos e olhos gentis mais penetrantes. Seu consultório era aconchegante. Paredes cor creme, sofá confortável, plantas verdes, uma janela que dava para um pequeno jardim interno. Então, Carolina, disse ela depois das formalidades iniciais, o que a traz aqui? E pela primeira vez, contei toda a história para alguém completamente neutro. Não um advogado focado nos aspectos legais, não uma amiga que já tinha opiniões formadas sobre Rafael, não meu pai que estava emocionalmente investido na situação. Apenas alguém que ouviria sem julgamento e me ajudaria a processar tudo. Falei sobre conhecer Rafael, sobre o namoro relâmpago, sobre o casamento que parecia um conto de fadas, sobre os primeiros sinais de que algo estava errado e como eu os ignorei, sobre a descoberta da traição e dos desvios financeiros, sobre o divórcio no spa e tudo o que se seguiu. Doutora Fernanda ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, reunindo seus pensamentos. Carolina, disse ela eventualmente, o que você acabou de me contar é a história de uma mulher que passou por um trauma significativo. Traição conjugal é traumática. Abuso financeiro é traumático. Manipulação psicológica é traumática. E você experimentou todas essas coisas simultaneamente. Mas não sinto traumatizada, protestei. Sinto liberta. Você pode sentir as duas coisas. Trauma não significa necessariamente estar quebrada ou disfuncional. Pode significar simplesmente carregar feridas que precisam de tempo e cuidado para curar. E a libertação que você está sentindo agora é real e válida, mas não cancela magicamente todo o sofrimento que precedeu. Suas palavras ressoaram profundamente. Eu havia estado tão focada em ser forte, em provar que não havia sido destruída pela traição de Rafael, que não tinha permitido a mim mesma reconhecer plenamente o quanto aquilo havia doído. O que acontece agora? Perguntei. Agora você trabalha através disso. Exploramos essas experiências em profundidade. Identificamos padrões, não apenas no seu relacionamento com Rafael, mas em sua vida em geral, que possam ter contribuído para a situação. E aprendemos estratégias para garantir que você não repita os mesmos erros no futuro. Saí da primeira sessão sentindo-me estranhamente exausta, mas também esperançosa. Talvez houvesse um caminho através dessa confusão de emoções que eu estava sentindo. Talvez eu pudesse realmente curar completamente, não apenas colocar uma fachada de força. No jantar com Clara naquela noite, contei a ela sobre a terapia. Estávamos no nosso restaurante italiano favorito. Um lugar pequeno e aconchegante no Jardim Paulista, com iluminação suave, mesas de madeira rústica e garçons que nos conheciam pelo nome. Estou orgulhosa de você, disse Clara, levantando sua taça de vinho. Sei que buscar terapia não é fácil, especialmente para alguém que sempre se orgulhou de ser independente e forte. Você sempre soube que Rafael era problemático, não foi? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Clara hesitou. Não exatamente problemático, mas havia algo artificial nele. Como se estivesse sempre performando, sempre dizendo o que achava que as pessoas queriam ouvir. Nunca senti que conhecia o Rafael real. É porque não havia um Rafael real, respondi amargamente. Tudo nele era uma construção, uma persona criada para enganar pessoas como eu. Você não é a única que foi enganada. Ele enganou sua família, a equipe da empresa, os amigos dele também. Sociopatas são bons nisso. Leem as pessoas e se tornam exatamente o que essas pessoas desejam. Você acha que ele é um sociopata? Clara considerou cuidadosamente. Não sou psicóloga, mas alguém capaz de roubar da própria esposa, de mentir tão consistentemente, de manipular sem nenhum remorso aparente. No mínimo, há algo profundamente errado com sua estrutura moral. Comemos em silêncio por alguns minutos. A massa estava perfeita, pappardelle ao molho de cogumelos selvagens, exatamente como eu gostava. Era reconfortante estar com uma amiga verdadeira, alguém que me conhecia antes de Rafael e me conheceria depois dele. E agora? Perguntou Clara, ecoando a pergunta que eu havia feito à terapeuta. Quais são seus planos? Honestamente, não tenho certeza. Trabalho, terapia, talvez viajar um pouco.
Estive pensando em visitar alguns projetos imobiliários no exterior, talvez na Europa ou na Ásia, ver o que está sendo feito lá, trazer novas ideias. Sozinha? Por que não? Sempre viajei com Rafael ou em viagens de negócios organizadas. Nunca realmente viajei sozinha por prazer. Pode ser bom. Clara sorriu. Acho que seria ótimo. Você merece aproveitar sua vida, Carolina. Você é jovem, bem-sucedida, bonita. O mundo inteiro está aberto para você. Não me sinto jovem. Sinto como se tivesse envelhecido 10 anos nos últimos 6 meses. Isso vai passar. Confie em mim. Naquela noite, quando voltei para casa, a casa que logo venderia, que já não parecia minha, encontrei uma caixa esperando na portaria. Era de Rafael. Meu primeiro instinto foi jogar fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Dentro havia alguns pertences meus que deviam ter ficado em lugares que ele frequentava. Um lenço que eu havia perdido meses atrás. Um livro que eu andava procurando. Um colar que minha mãe havia me dado. E uma carta. Hesitei, segurando o envelope. Parte de mim não queria ler nada que ele tivesse a dizer, mas outra parte precisava saber. Abri a carta. Carolina, sei que não tenho direito de pedir que leia isso. Sei que provavelmente me odeia e não a culpo, mas preciso dizer algumas coisas, nem que seja apenas para minha própria consciência. Você estava certa sobre tudo. Eu a usei. Entrei no relacionamento já sabendo sobre sua fortuna, já planejando como poderia me beneficiar dela. Não foi amor. Pelo menos não no início. Foi oportunismo puro. Mas aqui está o que não esperava. Você era genuinamente boa. Gentil, inteligente, trabalhadora. Você realmente se importava com as pessoas, inclusive comigo. E quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu me odiava pelo que estava fazendo. Melissa não significava nada. Foi uma distração, uma forma de me punir por ser um fraude. Se eu estragasse nosso casamento de outras formas, talvez a traição financeira não parecesse tão ruim. Eu sei que não faz sentido. Minha terapeuta na prisão diz que tenho sérios problemas com autossabotagem. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que soubesse que, em algum momento durante esses 5 anos, meus sentimentos se tornaram reais. Eu a amava, Carolina. Apenas não amava o suficiente para parar de te machucar. Sei que vou para a prisão. Provavelmente é onde pertenço. E quando sair, você terá seguido em frente, construído uma vida nova e melhor sem mim. E isso é exatamente o que deveria acontecer. Seja feliz. Você merece toda a felicidade que o mundo pode oferecer. Rafael. Terminei de ler e fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Era uma carta de desculpas? Uma justificativa? Uma tentativa final de manipulação? Provavelmente um pouco de tudo isso. A parte sobre ele me amar no final poderia até ser verdade. Mas não importava. Amor sem respeito, sem honestidade, sem confiança, não era realmente amor. Era apenas sentimentalismo vazio. Rasguei a carta cuidadosamente em pequenos pedaços e a joguei no lixo. Não precisava carregar as palavras dele comigo. Os meses seguintes foram um período de intensa transformação. O divórcio foi finalizado em outubro, 8 meses após aquele dia no spa termal. Rafael foi sentenciado a 4 anos de prisão após seu acordo com a promotoria. Melissa escapou de acusações criminais, mas teve que devolver todos os bens que haviam sido comprados com dinheiro desviado. A última coisa que ouvi sobre ela é que havia se mudado para o Rio de Janeiro, tentando recomeçar longe do escândalo. Dona Beatriz nunca foi formalmente acusada, mas sua reputação social estava arruinada. Descobriu-se que ela realmente não sabia dos crimes do filho, mas muitas pessoas da alta sociedade a culpavam por ter criado um homem capaz de tais atos. Ela se tornou praticamente reclusa. Eu continuei com a terapia semanal. Vendi o apartamento em Higienópolis e comprei um loft moderno na Vila Madalena, um bairro boêmio cheio de arte, cultura e vida. Era menor que o apartamento antigo, mas parecia mais meu. Paredes de tijolos expostos, janelas enormes, decoração eclética que misturava peças modernas com antiguidades que herdei da minha avó. Viajei, como havia prometido a mim mesma. Passei 2 semanas em Portugal, explorando Lisboa e Porto. 1 mês no Japão, fascinada pela arquitetura e design. 2 semanas na Islândia, onde visitei spas termais famosos e trouxe novas ideias para o Termas do Vale. Contratei uma nova diretora financeira, uma mulher brilhante chamada Sandra, com 20 anos de experiência e referências impecáveis. Sob sua gestão, a empresa não apenas se recuperou dos desvios de Rafael, mas prosperou. Lançamos 3 novos empreendimentos imobiliários, todos bem-sucedidos, e comecei a correr novamente todas as manhãs. Voltei às aulas de cerâmica. Li livros de ficção aos domingos. Recuperei todos os pequenos pedaços de mim mesma que havia perdido. 1 ano após o divórcio, eu estava de volta ao Termas do Vale para uma inspeção de rotina. Era um sábado de manhã de primavera, e o spa estava cheio de hóspedes aproveitando o clima agradável.
Eu estava verificando as novas instalações que havíamos adicionado, uma sala de haloterapia e um jardim zen ampliado, quando esbarrei literalmente em alguém virando uma esquina. Desculpe! Dissemos simultaneamente, e então rimos da coincidência. Era um homem aproximadamente da minha idade, talvez alguns anos mais velho, com cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos verdes que brilhavam com bom humor. Ele usava roupas casuais, mas de qualidade, e carregava uma câmera profissional. A culpa foi totalmente minha, disse ele com um sorriso. Estava tão focado em tentar capturar a luz perfeita naquele jardim que não prestei atenção para onde estava indo. Você é fotógrafo? Perguntei, notando o equipamento profissional. Arquiteto, na verdade, mas a fotografia é uma paixão paralela. Estou aqui fazendo uma pesquisa sobre design de espaços sustentáveis. Este lugar é fascinante. A integração com a paisagem natural, o uso de materiais locais, as soluções de energia renovável. Quem projetou isso é um gênio. Senti-me corar ligeiramente. Obrigada, fui eu. Bem, eu e uma equipe de arquitetos e designers incríveis, mas o conceito geral foi meu. Seus olhos se arregalaram. Você é Carolina Mendes? Sério? Tenho lido sobre seu trabalho. Você é conhecida na comunidade de arquitetura sustentável. Seus projetos em São Paulo estão estabelecendo novos padrões para a construção verde em áreas urbanas. Você me conhece? Perguntei, surpresa e um pouco lisonjeada. Profissionalmente, sim. Apresentei um artigo seu como estudo de caso numa conferência em Barcelona no ano passado. O projeto de revitalização do bairro da Luz, transformando edifícios históricos em unidades habitacionais de baixo custo, sem perder o caráter arquitetônico original. Foi brilhante. Conversamos por alguns minutos, e eu descobri que seu nome era Daniel Correia, que ele era de Porto Alegre, mas havia se mudado para São Paulo há 5 anos, e que estava hospedado no spa por uma semana enquanto conduzia sua pesquisa sobre design sustentável. Você teria tempo para tomar um café? Perguntou ele. Adoraria ouvir mais sobre seu processo de design para este spa. Puramente profissional, claro. Estou escrevendo um livro sobre arquitetura termal moderna. Hesitei por apenas um segundo. 1 ano atrás, teria inventado uma desculpa. Ainda cautelosa demais para confiar em alguém novo, especialmente um homem. Mas eu havia trabalhado duro na terapia. Havia crescido, havia curado. Não seria definida pelo que Rafael fez pelo resto da minha vida. Adoraria, respondi com um sorriso. Há um café excelente aqui no spa. E se você está interessado no processo de design, posso até mostrar alguns dos esboços originais. Mantenho cópias no escritório administrativo. Passamos as próximas 3 horas conversando sobre arquitetura, sustentabilidade, design e, gradualmente, sobre nossas vidas. Descobri que ele era divorciado também, que havia 2 anos que tinha uma filha de 10 anos que visitava regularmente, que amava montanhismo e fotografia de natureza, que havia escolhido arquitetura porque queria criar espaços que melhorassem a vida das pessoas. Não houve faísca instantânea, nenhum momento cinematográfico de amor à primeira vista, mas houve algo melhor, uma conexão genuína, baseada em interesses mútuos e respeito profissional, uma conversa que fluía naturalmente, sem esforço ou pretensão. Quando finalmente nos separamos, ele para fotografar mais do spa enquanto a luz da tarde era boa, eu para continuar minha inspeção, trocamos números de telefone. Posso te ligar quando voltar a São Paulo? Perguntou ele. Gostaria de continuar essa conversa. E talvez conhecer mais do seu trabalho. Gostaria disso, respondi sinceramente. Enquanto o observava caminhar em direção aos jardins, câmera em mãos, percebi que estava sorrindo. Não sabia se algo romântico se desenvolveria entre nós. Talvez sim, talvez não. E estava perfeitamente bem com qualquer resultado, porque eu havia aprendido algo crucial no último ano. Minha felicidade não dependia de ter um homem na minha vida. Não dependia de estar casada ou em um relacionamento. Dependia de me conhecer, de respeitar a mim mesma, de construir uma vida que fosse autenticamente minha.